Testes de caixa branca, caixa preta e caixa cinza. Hoje nós vamos falar sobre as três, qual a diferença entre as três e como você pode utilizá-las no seu dia a dia. Galera, meu nome é Manny e bora pro vídeo! Então, time, gostaria aqui primeiramente de falar, né? Existem algumas técnicas de teste e essa é uma das técnicas que é muito conhecida aí pelo meio da comunidade de QA e desenvolvimento, que são os testes de caixas. Então a gente tem três testes aí que são conhecidos. O primeiro como o teste de caixa branca, o segundo como teste de caixa preta e o terceiro como teste de caixa cinza. Não necessariamente nessa ordem, mas eu gostaria de pontuar aí que são esses três que são utilizados aí no seu dia a dia como QA. E aí você fala, Manny, para que esses testes servem? O que essa denominação existe, né? Então o que acontece? Os testes de caixa preta, caixa branca e caixa cinza, eles são divididos por como você visualiza o sistema, né? Como você testa o código, tá? Então, eu vou começar primeiro falando sobre o teste de caixa branca, tá? Inclusive em inglês ele vai ser White Box Test, então que é muito bom, né? Porque é literalmente uma tradução. E depois eu vou falar sobre o teste de caixa preta e o teste de caixa cinza, ok? Mas antes, eu gostaria que você entendesse o que é o teste de software. O que isso significa? Teste de software nada mais, nada menos que analisar, examinar ali um produto, fazendo a execução dele, né? Então, trabalhando ali num software, fazendo a execução dele, se utilizando daquele software para garantir a qualidade desse produto. Então, no caso, literalmente, teste de software, eu posso falar testar o software, mas mais do que isso, né? É se utilizar do sistema, né? Se utilizar do software, como se você fosse até mesmo um usuário, dependendo do tipo de teste que você está fazendo, para garantir que a qualidade na entrega dele esteja boa. Então isso é um teste de software. E aí existem várias formas da gente testar esse software, correto? Então uma delas a gente chama de teste de caixa branca. Tem gente até mesmo que chama ela de teste de caixa transparente. Então é literalmente como se você tivesse uma caixa e você conseguisse ver através ali. Então, quando que você aí, como QA, realiza um teste de caixa branca? O teste de caixa branca, ele literalmente testa o código do software. Então, por exemplo, ali, você está trabalhando ali com um software que é uma calculadora, vamos chutar assim. Se você for ver a UI, né, se você for ver a interface do sistema, é literalmente uma calculadora, mas caso você abra o código-fonte dessa calculadora, você vai ter ali as funções e como funciona cada uma das coisas ali da calculadora. E testar essas funções seria uma forma de realizar esse teste de caixa branca, né? Então testar literalmente ali o código, ver, por exemplo, eu estou imputando ali depois eu estou colocando mais e eu quero que o output daquele cálculo, né, que está ali naquela função, seja 2, caso a gente esteja testando ali a soma, por exemplo. O teste de caixa branca, ele não se restringe necessariamente aos testes manuais, mas ele também funciona com os testes automatizados. Então, por exemplo, normalmente é muito comum, né, que na verdade deveria ser o caso, que o desenvolvedor ele cria os testes unitários para o seu software. Então, no caso ali, o que o teste unitário faz? Ele literalmente testa cada uma das funções que tem dentro do código. Então, o teste unitário, ele é considerado sim um teste de caixa branca. Ele vai testar literalmente o código ali, ele vai testar literalmente cada função que ela está fazendo e caso tenha algum erro, ela vai retornar algum erro ali para o desenvolvedor ou QA, né? Ela vai retornar um erro visivelmente para que você tenha certeza, legal, essa função aqui, ela estava funcionando e não está funcionando mais. Galera, o teste de caixa branca ele é extremamente importante e é muito comum que os desenvolvedores realizem esse tipo de teste de caixa branca, até porque eles já estão trabalhando ali no código, eles estão criando as novas funções e eles deveriam, né, caso isso não aconteça no seu time, saibam que os desenvolvedores deveriam sim criar ali os testes unitários. E isso é de total a ver com o nosso teste de caixa branca. E é por isso também que nós, como QAs, não realizamos necessariamente tantos testes dentro do código, né? Verificar na função. Obviamente, se você pode fazer isso, né? Ir lá no código verificar se a função está funcionando do jeito certo, né? Se ela está retornando realmente informação que deveria. Porém, isso não necessariamente acontece 100% do tempo, né? É muito mais comum que a gente utilize de outro tipo de teste. E já a gente vai falar sobre ele. Então, saiba que é isso, né? O teste de caixa branca é um teste ali necessariamente que você não tem uma interface para trabalhar. Você vai estar trabalhando literalmente, diretamente com o código-fonte, tá bom? Perfeito, então agora vamos para o teste de caixa preta. Então galera, já que o teste de caixa branca, que também é conhecido como ali o teste de caixa transparente ou caixa aberta, a gente também tem o teste de caixa preta,
que é literalmente o inverso do que é o teste de caixa branca. Então, por exemplo, o teste de caixa preta, ele é literalmente você testar um sistema utilizando-se do front-end, por exemplo, né, ali da UI do sistema para poder testar. É como se você fosse um usuário se utilizando do sistema e você tenta achar erros, né, e bugs naquele sistema se utilizando da mesma interface que o usuário final vai se utilizar. Então, no caso do teste de caixa preta, a gente não vai ter acesso direto ao código-fonte. O teste de caixa preta é um teste muito, muito comum, não somente que as manuais, mas também como que o engineers trabalham diretamente com teste de caixa preta. E, de novo, quando a gente fala sobre teste de caixa preta, a gente não necessariamente está falando ali sobre um teste que vai rodar só manualmente, né? Não é como se você fosse fazer o teste de caixa preta somente manualmente. Os testes, por exemplo, de front-end, que nós fazemos, a automação, por exemplo, utilizando Cypress, utilizando Selenium, até mesmo Appium, né, ali para aplicativos de celular, você está fazendo testes de caixa preta se utilizando do front-end. Então você está testando diretamente como o front-end funciona, e isso faz com que você consiga achar bugs, não necessariamente somente do código-fonte, da função que deveria estar funcionando ali atrás, mas também de coisas que podem estar acontecendo ali da interface que você está trabalhando. Então pode ter bugs de interface, pode ter bugs de sistema, e apesar do teste de caixa preta ser um dos mais utilizados aí no dia a dia, né, ser um dos mais simples também para se iniciar, né, porque você não necessariamente precisa do código-fonte para fazer, então ele também tem alguns probleminhas. Por exemplo, se você está fazendo um teste de caixa preta e você acha um bug, aquele bug vai ser um pouco mais difícil para você dizer se ele é vindo do front-end ou do back-end. Obviamente, ali falando com um pouco mais de experiência de mim também, é muito comum que você consiga saber de onde está vindo o problema, né? Dependendo com que tipo de tecnologia você está trabalhando. Às vezes você pode ver que a API ali está com problema, ou às vezes é alguma falha de como o front-end está se comportando. Então você consegue dizer já de cara se é front-end ou não, mas você precisa de uma expertise um pouco maior. Porém, é possível sim notar problemas, né, ali do desenvolvimento back-end, mesmo fazendo teste de caixa preta. Precisa um pouquinho mais de experiência, mas é completamente viável fazer isso. E de novo, as automações também estão lá para poder fazer esse tipo de teste. O teste de caixa preta é amplamente utilizado, tá? E normalmente você começa com os testes de caixa preta para não somente procurar bugs, mas também entender como que o produto funciona. É mais fácil, né? Você ter ali uma interface, que é justamente o que o usuário vai trabalhar, então você consegue aí criar os bugs, e não somente bugs front-end, mas também bugs back-end, obviamente dependendo aí da sua experiência e como você tem entendimento do sistema, né? Ok, galera, então por último, mas não menos importante, eu diria até que é extremamente importante, são os testes de caixa cinza. Então, vamos lá, né, galera? Se o teste de caixa branca eram os que você viu pelo código, e os testes de caixa preta que você via pela interface do usuário, qual que é o teste de caixa cinza? Qual que é o meio termo entre esses dois? Então, time, é bem simples, tá? O teste de caixa cinza, eles se deparam em fazer, por exemplo, os testes utilizando a UI, né? Que no caso seria o front-end ali, que o usuário estava usando como nos testes de caixa preta. Porém, nós também vamos ver se essas informações, elas estão corretas na parte do código. Então, por exemplo, você pode fazer aí um teste de caixa cinza fazendo a criação de um usuário, por exemplo, num sistema, e depois você pode verificar ali no banco de dados para ver se eles foram guardados corretamente da mesma forma que você estava esperando que eles fossem, ou até mesmo utilizando a API para verificar se eles foram salvos corretamente. E isso acontece muito caso você já tenha um sistema maior, ou se você tem funções que ainda não existem a parte do teste de caixa preta. Então, por exemplo, vamos imaginar aí que você queira criar um usuário, certo? E aí o sistema ele vai retornar para você usuário salvo com sucesso. Legal, a gente pode considerar que esse usuário foi salvo com sucesso. Fui lá, criei ali pela interface mesmo e ele foi salvo com sucesso. Mas como a gente vai ter a certeza de que esse usuário ele realmente existe no sistema? Vamos imaginar que a gente não tem um GET, né? A gente não consegue pesquisar aquele usuário dentro da nossa plataforma que a gente está testando. A gente pode ir lá no banco de dados, ver se o usuário foi salvo com as informações corretas. Ou a gente pode até mesmo, caso já exista um endpoint, a gente pode bater nessa API e verificar se o usuário que a gente acabou de criar já existe. Então, isso também é uma forma aí de fazer testes, né? É o teste de caixa cinza, que inclusive eu faço com muita frequência, tá? É muito mais difícil
da minha parte eu só fazer teste de caixa preta, é muito mais comum eu fazer teste de caixa cinza, porque ele me ajuda a cobrir esses gaps pequenos, né? Eu não necessariamente estou confiando somente na mensagem que o sistema está me enviando, né? Ah, o usuário salvo com sucesso. A gente tem que sim ir lá atrás para ver se o usuário realmente foi salvo, tá? E é literalmente parte do nosso trabalho, é como dizem, né? Nós somos a garantia da qualidade, Quality Assurance. Então a gente precisa garantir que o sistema está funcionando corretamente. Então é por isso que os testes de caixa cinza são extremamente importantes para a gente. Outra coisa, né? Como eu já falei dos outros testes, não necessariamente precisa ser só testes manuais. Os testes automatizados também fazem isso. É muito costume chamar os testes que fazem tanto a parte do front-end quanto a parte do back-end, verificando ali, a gente chama eles de testes híbridos, automação híbrida. Então ela vai testar ali, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo, né, criação de usuário, fiz a criação de usuário ali pela minha automação, e depois ela vai bater ali no endpoint, né, ou vai verificar até mesmo no código, não necessariamente no banco de dados, talvez melhor não mexer no banco de dados com a automação, mas também daria para verificar se esse usuário aí foi criado efetivamente, né? Ou até mesmo bater numa API, como eu mencionei. Isso faz com que você garanta a qualidade do seu sistema, faz com que você faça testes mais rápidos também, né? Porque bater ali no back-end, fazer a utilização de API, faz com que a sua automação fique mais rápida. Então, tudo isso ajuda a você a ter uma automação que performa melhor e que acha mais bugs, vamos dizer assim, né? Que está mais preparadas aí para o dia a dia, rodando no dia a dia esse tipo de coisa. Então, time, esses foram os 3 tipos de teste de caixa, né? Então, caixa branca, caixa cinza e caixa preta. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é muito interessante de saber, tá? É uma coisa bem teórica, assim, mas é bem legal na hora que você tá numa discussão, ou até mesmo para você se achar ali, entender o que você está necessariamente fazendo ali no seu dia a dia. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Caso ele te ajudou, caso você achou que ele ficou legal, por favor, deixe o seu like, isso ajuda demais a gente, você não tem noção. E considere se inscrever, a gente está trazendo conteúdo aqui toda semana no Lumistech. E se você tem algum amigo aí que está querendo aprender, saber mais sobre o mundo de QA Engineer, por favor, compartilha aí com ele também, porque ajuda demais o canal a crescer. Galera, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, a gente olha todos. E eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Tchau, tchau!